Nham. 9h09. Muito bom dia para você. Esse é o plantão do SBT News. Neste sábado, foi preso hoje em Brasília o ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido da Polícia Federal e por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre os motivos que embasaram a prisão preventiva decretada esta madrugada contra o ex-presidente, segundo o ministro Alexandre de Moraes, à 00h08 deste sábado, portanto, na madrugada de hoje, o dispositivo eletrônico, mais conhecido como tornozeleira eletrônica, que o presidente, ou melhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro utiliza no cumprimento da sua prisão domiciliar, teria sido violado. Teria havido uma tentativa de abrir, de violar a tornozeleira eletrônica, informação dada pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão, essas são as palavras do ministro, na decisão que decretou a prisão preventiva do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a convocação da vigília para este sábado na frente da casa, na frente do condomínio do ex-presidente em Brasília, convocada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, seria uma forma de permitir a fuga do ex-presidente para a Embaixada Americana, que fica a 13 quilômetros, cerca de 15 minutos de carro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De imediato, vamos à capital federal, vamos com a Marina Mota, nossa repórter, que está falando ao vivo neste momento da frente da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado por volta das 7 horas da manhã. Os agentes estiveram na casa dele, Mariana, às 6 horas da manhã para o cumprimento da prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal chegou de carro e não há registros, ao que tudo indica, dessa prisão. Marina, bom dia com as informações. Bom dia, André. Bom dia a todos. O presidente está agora preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e deve passar por audiência de custódia amanhã. Agora há pouco chegou aqui um carro com diversos medicamentos que devem ser de uso do presidente. A Polícia Federal chegou na casa de Bolsonaro por volta das 6 da manhã, com 5 carros para cumprir a ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como você já elencou aí alguns dos motivos, o ministro, na decisão, fala de risco de fuga. Tanto porque o ex-presidente chegou a desligar a tornozeleira eletrônica, tinha convocação pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, para uma vigília na casa, na região do condomínio, para este sábado, e a residência fica próxima da Embaixada dos Estados Unidos. Então, diante desses motivos e de algum risco de fuga do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes decretou essa prisão preventiva. É importante a gente explicar que não se trata ainda do cumprimento da pena, que o ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão, mas nesse caso não se trata de cumprimento da pena, se trata ainda de uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, neste caso para evitar a fuga. Até agora, a defesa do ex-presidente não se manifestou. Alguns aliados parlamentares já começaram a fazer postagens nas redes sociais, mas aqui na frente da PF, por enquanto, não tem manifestações. Eu volto com você no estúdio, André. Obrigado, Marina Mota, falando da frente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, prédio onde está, neste momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com a prisão preventiva decretada. Bruno Salles, nosso comentarista do SBT News, está aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Prazer em falar com você. Bruno, neste caso, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi o único dos condenados no processo da chamada trama golpista, que assim é chamado o processo que correu no STF. Já há transitado e julgada a decisão. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, o ex-presidente, por envolvimento na chamada trama golpista. No entanto, essa decisão, a única pessoa dos condenados que recebeu essa decisão foi o ex-presidente. Você achou bem fundamentada a decisão do ministro Alexandre de Moraes diante dos fatos expostos por ele na decretação da prisão preventiva?
Bom dia a todas e todos que nos assistem nessa manhã. É uma fundamentação bastante robusta. Acho que de início, quando começou a ser noticiado, se disse que a prisão tinha sido decretada por conta do chamamento da vigília pelo seu filho e senador Flávio Bolsonaro. E isso nos parecia um pouco estranho. A gente não poderia decretar a prisão de alguém pelo ato de terceiro, pelo ato do filho. O Bolsonaro não teria feito nada e, assim, ele não poderia ser preso preventivamente porque um filho chamou uma vigília, chamou algum acampamento. Mas, quando a gente lê a decisão, a gente vê que tem um detalhe ali, que foi uma constatação de uma violação na tornozeleira, no equipamento de monitoramento eletrônico que o ex-presidente deve usar por conta das medidas cautelares anteriormente já aplicadas a ele. E isso muda tudo, né? Só uma violação da tornozeleira, eu acredito que também não seria o suficiente para a decretação de uma prisão preventiva. No mundo normal, o que se faria? Se tentaria entender o que foi essa violação, o que aconteceu, e aí daria chance para a defesa se explicar, e aí sim poderia ou decretar uma prisão ou dizer não foi uma violação normal. No entanto, nesse caso, o que a decisão diz e o que a Polícia Federal diz é que é o seguinte, olha, não é só uma violação. Existia um plano para formar uma grande aglomeração na porta da casa do ex-presidente, com uma vigília, com várias pessoas. A Polícia Federal não conseguiria manter a ordem ali, segundo a Polícia Federal. Nós teríamos que, talvez, usar medidas de força. É isso que a informação de Polícia Judiciária coloca nessa decisão. E aí, além disso, além desse cenário que estava se desenhando, há uma violação do dispositivo eletrônico. E aí, tudo isso faz com que seja decretada a prisão preventiva. Então, essa é a fundamentação. Me parece uma fundamentação idônea, mas é muito importante ouvir a defesa do ex-presidente para saber o que eles têm de explicação. Muito obrigado, Bruno Salles. De imediato, seguimos para Brasília. Basília Rodrigues, bom dia. Como está repercutindo na capital federal essa prisão? Oi, tudo bem, André? Pois é, olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes veio de acordo com manifestação oficial divulgada agora pelo Supremo Tribunal Federal, porque havia um plano concreto de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repercussão de momento vem tanto de apoiadores quanto de opositores do presidente. Havia essa expectativa de que uma prisão acontecesse, já que em função do julgamento pela tentativa de golpe, o trânsito em julgado está bem perto de acontecer, né? Já seria na próxima semana. Então, dia a dia, isso era uma possibilidade aqui em Brasília, uma prisão. Mas o que aconteceu hoje não foi uma prisão diretamente relacionada à tentativa de golpe no Brasil. Foi uma prisão pela tentativa de fuga de Bolsonaro, pelo iminente cumprimento da pena. As informações são tanto da Polícia Federal quanto do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bolsonaro foi preso porque seus apoiadores convocaram uma vigília. Não é exatamente isso. A vigília, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, estava mesmo disfarçada. A manifestação estava disfarçada de vigília para causar tumulto aqui em Brasília e facilitar a fuga de Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que não há limite da organização criminosa de causar conflitos e caos no país. Vale observar também que o próprio Moraes destaca a proximidade da casa de Bolsonaro com a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. André. Muito obrigado, Basília Rodrigues, a nossa comentarista do SBT News em Brasília. E da Basília vamos para Paola Cuenca, que tem mais informações. Oi, bom dia, André.
Bom dia a todos. Aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, há cerca de 1 hora, chegou um carro com policiais federais trazendo uma bandeja de medicações para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está colocado que ele deve ter o atendimento integral durante o tempo em que está aqui detido na Superintendência da Polícia Federal, o atendimento médico, inclusive em regime de plantão. Além disso, a gente fica na espera até esse momento para a chegada dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que devem vir aqui até ao local. Muito obrigado, Paola Cuenca. Bom, mais informações a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, que neste momento está na sede da Superintendência da Polícia Federal a qualquer momento durante a programação do SBT. E a cobertura completa você acompanha comigo a partir das 11 horas da manhã no SBT Notícias, primeira edição aqui no SBT. Nós vamos juntos nesse noticiário até às 3 horas da tarde. Até lá. O jantar está sofrido.